sentido a inovação? Com a ideia de que as práticas são inovadoras porque são diferentes do costumeiro, diferentes do que costuma ser feito em determinados lugares com certos grupos sociais. Isto essa maneira de ver, eu acho que já tem a vantagem de nos tirar de um beco, digamos, sem saída, que é aquele que associa a inovação quase que exclusivamente ou exclusivamente ao que é completamente original, ao que é novo por completo, não é? Dificilmente a gente vai encontrar práticas que sejam totalmente diferentes do costumeiro. Tem as expressões que se usam hoje em dia de inovação, né, de tecnologias sociais, né, elas vieram aportadas de outras abordagens, né, de abordagens originalmente mais instrucionistas, uma pedagogia mais rígida, né, até, assim, de certa forma, matrizes norte-americanas do pensamento educativo, né, que elas foram também ressematizadas. Então, você falar em inovação, a ideia é de que você realmente está enfatizando a questão tecnológica. Inovação social é aquilo que as pessoas criam, as comunidades criam, a partir do que elas enfrentam no seu contexto, no seu cotidiano, as dificuldades que elas enfrentam, as situações que elas vivenciam, as obrigam a criar coisas novas. E isso sim é inovação no campo social, é a chamada inovação social. Acho que a gente tinha uma hipótese de que a inovação estaria espalhada pelos diferentes contextos do Brasil, e isso se comprovou. Então, há experiências inovadoras em todas as regiões do país, há experiências inovadoras no contexto urbano e no contexto rural, entre as nações indígenas, para os diferentes públicos, da educação infantil, a educação de jovens e adultos, passando pelo fundamental, pelo médio, a inovação dentro e fora da escola, em escolas públicas e escolas particulares. Então, isso foi muito importante para desmistificar algumas ideias, né, de que inovação só é possível quando tem muito recurso, de que inovação só é possível em contextos metropolitanos, enfim, em países ricos. E justamente a riqueza que o país tem, o Brasil tem, a diversidade sociocultural que o país tem, possibilita muitas possibilidades de inovação, né? Então, o Brasil tem uma contribuição grande a dar para o mundo sobre o leque de possibilidades de inovar na educação, e eu acho que o mapa traz essas possibilidades todas. De modo geral, as organizações privadas não têm, sejam elas as maiores e poderosas ou as menores e frágeis, não têm as amarras, né, da nossa tradição escolar, né, de sistema burocratizado. Não que as empresas não sejam burocratizadas, não que também as pequenas organizações não sofram de burocratização, mas é muito mais difícil lidar com as normas que são impostas sobre os sistemas escolares públicos do que modificar normas que venham a reger as relações internas das organizações da sociedade civil ou as relações entre elas. Penso que por tudo isso fica mais, por assim dizer, mais fácil, né, para que práticas diferentes em relação ao costumeiro ou inovadoras ocorram exatamente por impulso das organizações da sociedade civil ou no interior dessas organizações comparadas à escola pública. A primeira pós-graduação que eu fiz foi na PUC, em Tecnologias Interativas Aplicadas à Educação, que era uma visão de TICs. Então, assim, você tem uma abordagem que se chama Informática Educativa, que é uma abordagem assim que, na verdade, é uma contribuição, né, praticamente das engenharias para a educação, em que a tecnologia ela aparece como uma solução, né, ela aparece como uma maneira de você facilitar os processos que já ocorrem na educação, seja lá quais eles forem. O problema é seja lá quais que eles forem, porque aí você acopla, né, uma solução informática para um jeito de fazer a educação que necessariamente não é uma educação transformadora.
Então você pode transformar, informatizar, colocar computador em qualquer tipo de educação, né, da mais democrática, mais autoritária, né? Ou seja, a tecnologia, por princípio, ela não define nem a qualidade nem a intencionalidade do ato educativo. E isso não é muito bem entendido. Tem gente que acha que só pelo fato de você digitalizar o processo, você digitalizar a aula, virtualizar, colocar online, botar uma interface eletrônica entre professores e alunos, que você já está tendo um ganho tecnológico, você já está dando uma qualidade assim hipermoderna, né, informacional, transmediática, né, como se você realmente transformasse a educação a partir da tecnologia. Esse tipo de visão é uma visão acrítica da tecnologia. Normalmente quem trabalha com essa questão assim, da centralidade das TICs, das tecnologias como condutoras de processos pedagógicos, normalmente ela está imbuída assim, de uma certa ilusão que, primeiro, que a tecnologia é neutra, né? É difícil entender dessa forma, porque como a tecnologia ela nada mais é do que a aplicação da ciência, né? Você, para ter uma tecnologia neutra, você teria que ter uma ciência neutra. E a ciência neutra não existe, isso é um mito, já desfeito, isso não, né? Então, durante algum tempo, assim, muito breve, eu tentei incorporar a abordagem da tecnologia educativa, mas eu percebi realmente que ela era extremamente insuficiente. A comunicação ela conserva, né? Ela é conservadora no sentido de que ela não abre mão de determinados valores sociais e políticos, e por que não dizer éticos, né? Isso garante a organicidade e a coerência histórica da comunicação. Mas quando você fala em inovação enquanto tecnologia social, aí você lança uma nova lei sobre o papel do comunicador, porque realmente ele pode definir o que ele faz com uma tecnologia social inovadora. Não é uma incompatibilidade. Os comunicadores realmente podem dizer que eles trabalham com uma tecnologia social inovadora chamada educomunicação. E isso, mais a coerência epistemológica deles manterem aquelas regras pétreas, né, na qual a educomunicação não abre mão. Mas aí todo mundo, até os educadores mais tradicionais, assim, eles também colocam, a gente busca desenvolvimento da sociedade, né? Assim, mas não adianta fazer isso pela competição, não adianta achar que a resposta está na tecnologia, na hard science, não adianta achar que a geração de riqueza é a finalidade última da sociedade, porque quando tiver geração de riqueza, aí as pessoas vão ter tempo porque, na verdade, não adianta ter geração se não ter distribuição, né? Desenvolvimento econômico nunca é sinônimo de desenvolvimento social. A educação escolar tem sido justificada como fator para o exercício de funções no campo da economia e no campo da política, que chamariam de cidadania. Então isso quer dizer que há um grande acordo a respeito da suposição de que a educação escolar é um ingrediente necessário, indispensável para um bom desempenho das pessoas na economia e para o bom desempenho como cidadãs. Faz parte de um entendimento assim, da opinião pública muito incentivado pelos meios de comunicação de massa, muito mal informado pelos meios de comunicação de massa, com apoio de pesquisadores, infelizmente, de que você aumentar o nível geral dos anos de estudo e da diplomação implicará aumentar o nível geral das condições de vida e remuneração. Isso é falso, porque quanto mais pessoas se diplomam, menos valor o diploma tem no mercado, isso é a inflação dos diplomas. Então as empresas passam a requerer que os candidatos aos seus postos de trabalho apresentem diplomas de níveis mais elevados de escolaridade, mas para exercer o mesmo tipo de trabalho, frequentemente alienado, explorado, de péssima qualidade e baixíssima remuneração, e cada vez mais baixa remuneração, quanto mais gente pleiteia esses postos de trabalho. Então o equacionamento entre educação escolar e economia está por ser feito ou ser refeito. Inclusive, um aspecto que é mais desafiador, de que o sistema escolar seja influente para modificar o mercado de trabalho para um mercado selvagem. Em relação ao outro campo, que é da política, que é o outro nome da cidadania, não é?
a nossa tradição é completamente alheia, né? Tanto ao domínio por parte de cada indivíduo dos grupos a respeito do sentido dos seus direitos, quanto ao conhecimento a respeito de quem deve ser o titular dos deveres. Nós seguimos muito mais uma tradição que acabou vinculando diretamente o direito ao dever na própria pessoa que é sujeito de direito. Quer dizer, se supõe que para que a pessoa tenha direito a algo, é preciso que ela cumpra os seus deveres. Isto é frontalmente oposto à ideia do direito humano. Os direitos humanos foram concebidos como direitos de qualquer pessoa, independente de elas cumprirem ou não deveres. Isto é parte das dificuldades de equacionamento do nosso sistema escolar quanto à dimensão da política. De modo geral, nós temos uma educação escolar que é política por afastar-se do sistema político. Sua opção, a nossa opção, é de lidar com a política, em termos escolares, afastando-nos do sistema político, afastando as escolas, as práticas escolares do sistema político. Um pouco disso é o fato de que as formas de participação no sistema escolar dizem respeito ao limitado universo dos estabelecimentos e não se referem à política educacional. Sequer a categoria do magistério é convocada pelos governantes para participar da formulação das políticas educacionais. Para não falar dos estudantes, das crianças, né, e dos familiares.